O que é uma mulher pé no saco no relacionamento com o seu parceiro ou parceira? Hoje eu vou te mostrar se isso está acontecendo com você e, se for esse o caso, o que fazer para se livrar desta conduta, não é, que destrói milhares de relacionamentos mundo afora todos os dias. Hoje eu vou falar especificamente das mulheres com esse problema. O que não significa, claro, que não existam homens pé no saco. Inclusive, eu acredito que os homens conseguem ser muito mais pé no saco que as mulheres. Com certeza. Roda aí a nossa vinheta. Ser ou não um pé no saco pode acontecer nos mais diferentes âmbitos da nossa vida, não é? Você pode ser, por exemplo, uma amiga pé no saco, uma cliente pé no saco, uma profissional pé no saco, uma filha, uma mãe, uma avó, uma motorista pé no saco ou uma pessoa pé no saco. O que seria muito mais grave, né? Significaria, no caso de ser uma pessoa pé no saco, ser incômoda para com os outros em todas as situações no seu cotidiano. Mas hoje vamos descobrir se você é ou está se transformando numa companheira pé no saco. Nenhum relacionamento consegue resistir por muito tempo quando um dos envolvidos é um pé no saco. É muito comum, por exemplo, ouvir de homens, quando você pergunta por que a relação acabou, é muito comum ouvir a expressão, abre aspas, né? Cara, é muito difícil conviver com uma pessoa que te desaprova o tempo inteiro. Ser ou não pé no saco é, na verdade, uma opinião que alguém tem sobre você. E quando essa opinião passa a existir na cabeça da pessoa com a qual você se relaciona, isso significa que ser uma mulher linda, maravilhosa, bem-sucedida, de sucesso, aquela figura que todo mundo admira, nada disso vai pesar muito na hora que for colocado na balança se o relacionamento deve ou não continuar, se você for um pé no saco, não é? Na verdade, o homem que convive com uma mulher pé no saco, num determinado momento, ele passa a ter aquele sentimento de menos-valia, sabe? E esse sentimento de menos-valia, quando você se sente assim diminuído, né? Isso deixa qualquer um infeliz. E daí a chutar o balde é só uma questão de tempo. Será que você é ou está se transformando numa mulher pé no saco e, na verdade, não percebe? Muito bem. Para criar essa oportunidade de uma reflexão sobre esse assunto, uma reflexão que possa te ajudar a identificar e resolver esse problema, se for o caso, é claro, eu dividi o tema em 4 pontos que considero fundamentais. Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro ponto. Presta atenção. Se você desaprova alguma coisa que o seu homem, aquele sujeito que está ali com você todos os dias, né? Se você desaprova alguma coisa que ele gosta de fazer, usar, comer, ser ou ter,
Sabe aquela coisa nele que te incomoda e que você não consegue disfarçar? Pois bem, esse é o pontapé inicial para se ter uma atitude pé no saco em relação ao parceiro. E é muito mais comum do que se possa imaginar. Eu vou te dar 4 exemplos dessas situações onde a atitude pé no saco ocorre. Mas eu poderia citar aqui umas 50 ou 100 situações em que você poderia se transformar numa pessoa pé no saco. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, né, de situações em que você poderia se transformar num pé no saco. Imagina... Olha o telefone. Agora eu não posso atender porque eu estou fazendo uma live aqui, não é? Você, por favor, me ligue mais tarde, tá bom? Vou inclusive, como é que fala aqui? Botar no silencioso. Pronto. E depois eu vou pedir para o Rodrigo resolver o meu problema aqui, porque simplesmente deu pane. Mas enfim, vamos lá para a minha primeira situação aqui daquele exemplo que eu falei, daquelas 4 situações que você pode se identificar ou não, não é? Imagina você indo a um restaurante com o seu parceiro. Chegou no restaurante, escolheu uma mesa, não é? E aí o garçom veio, trouxe o cardápio. Você que gosta mais de saladas e carnes brancas, escolheu lá um peixe e tal. E o seu parceiro escolheu aquele medalhão de filé mignon ao molho madeira ao ponto. Daí a pouco chega o garçom com os pratos. Quando ele coloca o prato na frente lá do seu parceiro, e você olha para aquele medalhão ao ponto, sangrando, né? E o seu parceiro lá, o seu homem, olhando para aquele medalhão com aquela vontade de avançar nele, né? Nesse momento você olha para ele e diz: nossa, carne sangrando, cara. Como é que alguém pode comer um negócio desse, cara? Esse troço sangrando, horrível. Nossa, não suporto carne vermelha. Imagina o seu parceiro, depois desse comentário, imagina o seu parceiro degustando aquele filé mignon, né? Que ele sonhou tanto com ele. E agora imagine uma outra situação. Você no shopping, passeando, dando aquela olhada nas vitrines, que são maravilhosas e tal. E aí, de repente, ele para diante de uma daquelas vitrines, vê uma camisa lá, muito colorida, bonita, e faz o seguinte comentário: que camisa linda, cara. Aí, você olha para a camisa e diz assim: como assim? Colorida demais, horrível, nossa. Troço mais espalhafatoso, sabe? Parece aquelas camisas daqueles cafajestes que ficam mascando um palito no canto da boca, com a camisa aberta até a metade. Nossa, horrível isso. E o cara pensando: puxa vida, mas será que é assim? Aí, depois desse comentário, né? Vocês andam pelo shopping, encontram lá uma amiga que você sabe que é meio intelectual e tal. Ela, ao cumprimentar você e o seu parceiro, olha para ele e faz a seguinte pergunta: e aí, tá achando o quê do Bolsonaro aí no governo? Antes
do seu parceiro responder, você pensa assim, muito rapidamente, isso é uma coisa que acontece muito rápido, né? Você pensa assim, ela não é a favor do Bolsonaro, essa mulher é de esquerda. Aí você atropela o seu marido e já responde para ela, não, o que? Ele? Nossa, é o seguinte, ele acha o Bolsonaro um babaca, entendeu? E o cara fica com aquela cara de janela do seu lado, né? Dá aquele sorrisinho amarelo e tal. Sua amiga faz um comentário ou outro a mais e tal, e vai embora. E o passeio no shopping continua. Bom, num determinado momento, sabe aqueles estandes que tem no shopping que as pessoas estão vendendo, às vezes, um loteamento, um empreendimento imobiliário, prédios, condomínios e tal? Pois vocês passam em frente a um negócio daquele e o que está sendo vendido lá são chácaras à beira de um lago. Aí o seu parceiro resolve falar sobre um velho sonho que ele tem, né? E ele diz assim para você, cara, uma casa na beira de um lago. Ele nem completa a frase, você diz o quê? No meio do mato? Odeio mosquito. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, por que você não pensa num apartamento, em alguma coisa assim, mais próxima daqui, tal, casa, no meio do mato? Bom, normalmente, as mulheres que cometem esse tipo de erro, normalmente elas fazem isso sem perceber ou sem maldade, né? Não é uma questão de maldade. Porque, no fundo, elas acreditam que estão sendo honestas, sinceras. Coisa do tipo, eu preciso dizer a ele o que eu penso. Para um relacionamento ser legal, ser aberto e tal, eu tenho que ser sincera, eu preciso ser sincera. Mas será mesmo que você está sendo honesta e sincera ao dizer essas coisas ou ao agir dessa maneira quando ele se manifesta? Lembra lá no começo quando eu falei, escuta, você desaprova alguma coisa que ele gosta, que ele tenha, que ele coma ou sei lá o quê? Pois é, será que você está sendo honesta mesmo? Para responder essa pergunta, nós vamos para o nosso segundo ponto. E nesse segundo ponto, eu vou voltar aos exemplos que eu acabei de dar a você aqui sobre todas aquelas situações. Vamos fazer uma análise melhor de cada uma delas para ver se você foi honesta e sincera quando expressou a sua opinião para o seu parceiro. Vamos começar pelo restaurante. Lembra? O garçom chegou, ofereceu o cardápio. Aí você pediu lá o seu peixinho lá com saladas e tal. E o seu marido pediu aquele filé mignon lá, aquele medalhão de filé mignon com molho madeira sangrando. Pois é. O que você disse quando o filé mignon chegou e você viu aquela coisa ali ao ponto, sangrando e tal? Você disse, nossa, carne vermelha, eu odeio esse negócio. Como é que alguém pode comer carne vermelha? Credo. Bom, num primeiro momento, né, uma pessoa não muito atenta até concordaria que você estava sendo honesta. Mas vamos lá. Quando você disse isso, na verdade, você estava dizendo a ele que você não gosta de carne vermelha. Mas não foi só isso que você falou. Você sugeriu que ele não deveria comer carne vermelha com a sua atitude. Então, você não foi honesta e sincera com ele. Você foi
honesta, no máximo, e sincera, no máximo, com você. Com ele você não foi honesta, ou seja, com o relacionamento você não foi honesta e sincera. Você foi honesta com você, com os seus gostos, não é? Você desaprova aquilo nele e, ao mesmo tempo, não admite que ele seja daquela maneira. Então, ao dizer que horrível alguém, como é que alguém pode comer uma carne assim, você estava desaprovando aquela atitude e mandando o seguinte recado: comigo, convivendo comigo, você não pode comer carne vermelha sangrando. E no shopping, em frente àquela loja, lá com aquela vitrine e aquela camisa colorida que o seu parceiro achou linda, o que você fez quando disse que ela era colorida demais, que ela era muito espalhafatosa, que ela era uma camisa que os cafajestes que mascam palito no canto da boca usam, aberta até a metade? Por falar em camisa, a camisa que eu trouxe para usar nessa live eu não coloquei, né? Que coisa engraçada. Agora que eu me toquei para isso, eu estou com a outra camisa, tinha que ser uma outra, mas tudo bem. Enfim, então, quando quando você fez esse comentário em cima daquela afirmação, poxa, que camisa bonita, cara, que colorido lindo e tal, quando você disse, nossa, que coisa horrorosa, não sei o que e tal, o que você estava dizendo para ele? Você estava dizendo que a opinião dele é uma merda, ou seja, que de modo ele não entende porra nenhuma. Era isso que você estava dizendo para ele. Não, eu estava sendo honesta e sincera com o que você pensa. Mas você não estava ou não respeitou o gosto dele, a opinião dele. Que você acha a camisa horrível, tudo bem. Agora, dizer que ele está errado ao achar a camisa bonita é outra coisa completamente diferente. Você poderia fazer isso de uma forma que não fosse a de desaprovar aquele gosto que ele estava manifestando olhando para aquela camisa colorida. O terceiro exemplo que eu dei aqui foi quando aquela sua amiga, né, cruzou com vocês lá no shopping e falou e perguntou: escuta, que você está achando do governo do Bolsonaro? E você interferiu e falou: o quê? Bolsonaro? Ele acha o Bolsonaro um babaca. Ou seja, o cara que está do seu lado não tem nem direito à opinião. E por que você fez isso? Porque você poderia se envergonhar com a opinião dele, né? Você imaginou, se ele diz aqui que acha o Bolsonaro legal, eu sei que essa mulher é de esquerda, por exemplo, né? E ela odeia o Bolsonaro, então vai ficar estranho. Nossa, você tem um cara do seu lado que é a favor do Bolsonaro. Sabe essas coisas? Pois é, muita gente faz isso. Parece uma coisa meio estranha, mas muita gente faz isso. Muitas mulheres fazem isso. E homens também, claro, não é? Pois bem, quando você fez isso, de novo, você estava sendo sincera e honesta consigo mesma e não no relacionamento. E não em relação àquela pessoa que estava ali com você. Sabe o que aconteceria com alguém que em todas essas situações e outras muitas mais, sabe o que aconteceria com essa pessoa que fosse exposta, né, a tanta reprovação assim? Sabe o que aconteceria? Essa pessoa ia desistir. Num certo momento ela ia dizer: cara, não dá, sabe? Não dá mais. Estou me sentindo o menor dos menores, não é? Muito bem. Com essa atitude, com essa
maneira de ser, né, você pode estar abrindo uma janela para a chegada, ou uma porta, ou uma porteira, né, para a entrada de uma outra pessoa no seu relacionamento. Ou seja, uma mulher que vai passar a fazer parte da vida do seu parceiro por um determinado momento, como amiga, né? Daqui a pouco um caso, daqui a pouco quase um amante, daqui a pouco adeus para você. Com esse tipo de atitude, isso pode acontecer, sim senhora. Então, vamos lá. Eu vou pegar esses exemplos novamente e vou colocá-los numa outra situação para que você perceba que isso é muito possível. Vamos para o nosso terceiro ponto. Imagina o seu parceiro agora indo ao restaurante com uma galera. Pode ser uma galera do trabalho, né? Amigos da academia, enfim. E ali, né, uma colega, uma mulher presente entre aquelas pessoas. E aí, lá no restaurante, ficam lá um de frente. Sabe aquela coisa de você juntar mesas e tal? Pois é, essa mulher fica de frente para o seu homem. Você não está lá, ok? Aí, naquele dia, ele resolve então pedir o tal filé, o tal medalhão de filé ao molho madeira sangrando. Porque afinal de contas, você não está lá, não é? E aí, quando o filé chega, aquela mulher que está de frente a ele lá, naquele lugar que sempre nas outras situações era você que estava, né? Aquela mulher olha para aquele prato e diz assim: nossa, filé ao ponto. Amo filé ao ponto. Adoro carne vermelha. Nessa hora, muitos pensamentos passam pela cabeça do sujeito, pode ter certeza. E um desses pensamentos é o seguinte: cara, como é bom estar ao lado de alguém que respeita suas escolhas. Esse pensamento, com certeza, passa pela cabeça de alguém que está habituado a ser censurado quando demonstra um gosto e é reprimido por alguém. Certeza absoluta. Aí, aquele negócio foi agradável, né? Aquele almoço ali, aquele bate-papo todo foi agradável, né? Já estamos aqui no shopping mesmo, vamos dar uma volta por aí. E aí, se aquela mulher que estava ali de frente a ele, né, houve ali qualquer tipo de ligação, né, qualquer tipo de interseção e tal, é natural que essas pessoas caminhem juntas, ok? Beleza. Aí, de repente, tá lá uma das vitrines, né? Uma entre uma centena delas, tá lá aquela vitrine e você, o seu sujeito, aquele seu parceiro, olha para a vitrine e diz: puxa vida, que camisa linda, a tal camisa colorida. E aí, a mulher que está do lado dele faz o seguinte comentário: você ficaria muito sexy com essa camisa. Pensa bem. Você disse: que coisa horrorosa, que troço colorido, essa camisa parece camisa de cafajeste. E a outra disse: nossa, olha, você ficaria muito sexy com essa camisa.
pensa aí nos pensamentos que passam pela cabeça do sujeito nessa hora. Ele lembra daquela reprovação, né? Nossa, fulana diz que essa camisa é horrorosa. Será que foi porque ela fica com receio de eu colocar uma camisa dessa e ficar sexy? Será? Mas um pensamento é certeza. Puxa, é muito agradável, né? Quando a pessoa que está do seu lado te valoriza. Valoriza o seu gosto, a sua escolha. Já que o clima estava assim, né? Vamos continuar passeando pelo shopping. E o passeio continua. Graças a Deus, aquela sua amiga, eles não encontraram. E se tivessem encontrado, ela teria passado batido, né? Porque afinal de contas não é você que estava com ele. Talvez até depois ela te ligasse, vi seu marido com uma fulana no shopping e tal, mas essa eles não encontraram. Mas aquele stand com aquela imobiliária lá, vendendo aquelas chácaras na beira do lago, continuava lá. E aí, passando lá de frente, né? Ele faz o tal comentário sobre o sonho dele, sobre o grande sonho da vida dele. Ele diz assim: olha, se eu pudesse ter uma chácara assim, na beira de um lago, eu construiria lá uma casa assim, sabe aquela coisa, uma casinha simples e tal, mas para estar lá, né, para refrescar a cabeça, para sentir a natureza e tal, não sei mais o que. Vai falando dos sonhos dele. Aí, de repente, a mulher interrompe a caminhada, pega no braço dele, assim, dá aquela interrompida na caminhada, vira para ele e fala assim: escuta, dá para colocar uma lareira nessa sala, um tapete assim bem gostoso e uma garrafa de vinho pra gente degustar aí nessa sua casa, nessa casa dos seus sonhos? Bom, chegou a hora de te perguntar então, que resposta a essa pergunta você acha que o seu homem, o seu companheiro, aquele cara que você nunca aceitou como ele é, que resposta você acha que esse sujeito daria para essa mulher? Vou te relembrar aqui a pergunta. Ele contou o sonho, descreveu a casa e ela sugeriu o seguinte: dá para colocar uma lareira, um tapete bem gostoso e uma garrafa de vinho para a gente comemorar? Você acha que ele responderia o quê? Bom, deixa eu te ajudar. Se você fosse ele e tivesse vivenciando um relacionamento onde o seu parceiro sempre desaprovasse seus gostos, suas decisões, suas escolhas, o que você diria? Você diria sim, não é? Você diria claro. Seria um prazer tê-la lá nessa casa, comemorando, sei lá o quê, mas seria um prazer. E já que a resposta seria essa, e se alguma dessas coisas que eu disse aqui estiver acontecendo na sua vida, não precisa ser todas, nem precisa ser essas situações, podem ser outras.
não é? Assim, só en passant, não vou dar mais exemplos, mas só en passant. Pode ser, por exemplo, um programa na televisão que você odeia e acha que ele não tem o direito de ver. Pode ser uma opinião política que ele tem, que você não concorda, e você esfrega isso na cara dele toda hora. Enfim, tem N situações. Se uma dessas está acontecendo no seu relacionamento, é muito provável que você esteja sendo um pé no saco. E também é muito provável que o seu parceiro esteja de saco cheio. Muitos homens, quando acontece esse tipo de situação, quando a mulher se transforma num pé no saco, né? E parece um general, né? E não aceita quem você é, o que você quer ver, o que você quer comer, o que você quer fazer, tal. Muitos homens optam por simplesmente aceitar essa situação. Aí ele vai com você para o restaurante, chega lá, ele só pede o que você escolhe no cardápio. Fala, você quer comer o quê? Não, escolhe aí, tá tudo bem. Aí você vai com ele no shopping, escolheu uma camisa, ele fala, escolhe aí, a que você escolher tá bom. Quando você pergunta para ele, e aí, você tem algum sonho? Ele fala, eu tenho um sonho de comprar aquele apartamento que você tanto fala. Ou seja, se esse cara, entre aspas, entregou os pontos no relacionamento, se ele passou a concordar, se ele passou a fazer tudo que você achava que deveria ser e tal, com toda certeza ele está a um passo de abrir mão desse relacionamento, ou pior, ou ele está tendo um outro relacionamento com uma pessoa que o valorize, que respeite suas escolhas, que o aceite como ele é. E isso que eu acabei de dizer acontece muito mais do que você imagina. Tem homens que preferem as mulheres de programa. O cara adquire o hábito de ir para putaria, porque lá ele refresca a cabeça, lá todas as mulheres acham ele lindo, né? Enfim, concordam com tudo e tal. Mas tem homens que precisam de um relacionamento mais seguro, de uma proximidade maior, com mais intimidade. Esses buscam as amantes, as namoradas. Tem muito mais homem casado com namorada do que você imagina. Então, se você é uma mulher pé no saco, com essa história que a gente contou aqui, com tudo que já foi dito nessa live, é bem provável que você tenha uma noção boa se está sendo ou não uma pessoa pé no saco. Se isso está acontecendo com você e você quer reverter essa situação, o básico, o bem básico é o seguinte. Primeiro, você não precisa aprovar tudo que o seu marido ou seu parceiro, seu namorado, seu noivo faz. Mas você tem a obrigação de respeitar. Carne vermelha. Voltando aos exemplos. Ao invés daquela bateria de agressões, né? Que coisa horrorosa. Troço sangrando, Deus me livre, tá crua e não sei o quê. Ao invés disso, para quem respeita o parceiro, para quem entende que aquela pessoa tem que ser inteira, que ela não pode ser uma metade somada a você. Para quem entende isso, não custa nada um outro tipo de comentário. Assim, ó, invejo uma pessoa que gosta de carne vermelha, que consegue degustar uma carne vermelha com tamanha cara boa como a que você faz. Juro que eu não dou conta, eu prefiro carne branca. Mas
Eu invejo uma pessoa que tem essa satisfação em degustar um belo pedaço de filé mignon. Pronto. Seu parceiro não se sentiu acuado, não se sentiu reprovado, muito pelo contrário. Você não viu defeitos nele, não é? Naquela atitude. Perfeito. Lá em frente à vitrine, ao invés de dizer aqueles absurdos todos sobre a escolha pela camisa colorida, se você tivesse dito, não sei, sabe? Eu prefiro camisas menos coloridas. Eu sou mais tradicional, tal. Mas se você gosta, que ótimo, né? Com certeza você com essa camisa vai estar feliz. E você feliz do meu lado só vai me trazer felicidade também. Custava ser assim? Não, né? Então, você pode passar a exercitar isso dessa maneira. No caso da sua amiga, que perguntou, ao invés do receio, né, dela achar que o seu marido é isso ou aquilo, é mais ou menos culto, não é? Você deveria deixá-lo responder, porque ninguém consegue viver sem colocar aquilo que pensa, aquilo que verdadeiramente é. Como é que você pode esperar que... Aliás, que importância tem o que as suas amigas pensam sobre o cara que você ama, o cara que você gosta, o cara que te trata bem, o cara que te faz feliz? Qual é a importância do pensamento dessas pessoas em relação a esta pessoa? Se você o valorizasse, se você o respeitasse como ele é, você não teria essa preocupação. Mas como você quer que ele seja aquele exemplo de homem que você construiu na sua cabeça, então você não aceita o que ele é. Isso o torna infeliz e, por consequência, você também será infeliz. As pessoas não conseguem entender que todos nós somos inteiros. Sabe essa história que as pessoas falam, nossa, encontrei a minha cara metade. Isso é uma tremenda de uma babaquice. Ninguém é metade, todo mundo é inteiro. Relacionamento de dois inteiros, duas pessoas completas, com seus medos, com seus risos, com seus choros, inteiros, duas pessoas completas. Porque quando num relacionamento você não permite que o seu parceiro seja inteiro, ele será infeliz. Com certeza ele será infeliz. Então esse papo de minha cara metade é uma tremenda de uma bobagem. Se o seu parceiro não é inteiro, tem algum problema no seu relacionamento. Ele não está se mostrando da maneira como deveria, porque ele se sente acuado, diminuído, menosprezado, né? etc, etc, etc. Lembra do sonho que você não permitia que ele sonhasse? Como é que alguém consegue viver sem poder expressar aquilo que sente, sem poder falar dos seus sonhos com uma pessoa que está lá do lado dele? Como é que isso pode ser possível? Isso só pode ser possível na cabeça daquela pessoa que não percebe que o ser que está do lado dele ou dela tem que ser inteiro. Essa pessoa tem que ter os sonhos dela, enquanto você tem os seus sonhos. Vocês podem sonhar alguma coisa em comum? É claro que sim. É claro que sim. Mas um deve ter os seus sonhos, o outro deve ter os seus sonhos, e isso tem que ser respeitado por ambos. Quando um dos dois não faz isso, ele está sendo um pé no saco.
experimenta a partir de hoje. Esse é um exercício muito legal que pode te ajudar bastante. Experimenta a partir de hoje, ao invés de dizer meu homem, meu marido, meu namorado, meu amigo, meu. Ao invés dessa atitude de fundo absolutamente egoísta, passe a dizer o Lobão, o Rodrigo, o Cláudio, o Leal. Se refira ao seu parceiro como uma pessoa, como um ser humano inteiro, e não como algo que te pertence. Esse também é um exercício muito bom. Normalmente, eu, por exemplo, como sou tremendamente observador, isso é uma coisa que me chama a atenção. Quando você encontra um casal, né, e o sujeito diz: essa é a minha mulher. Ah, pois não. Pois é. Se você não perguntar, sim, mas como é que ela chama? O sujeito não diz. E a mulher é a mesma coisa. Meu esposo, meu marido, mas não fala o nome da pessoa. Quando você começa a dizer, esse é o Cláudio, ou essa é a Cristina, essa é a Renata, essa é a Sofia, essa é a Maria, essa é a Juliana, você está se referindo a uma pessoa que ali pode estar na condição de esposa, na condição de amiga, na condição de noiva, na condição de namorada, mas não de sua namorada, de sua esposa, de sua mulher. Você não tem uma mulher sua, ela não é sua, ela é dela. Estranho, né? Mas é real, é real. Então é isso. Se você quiser deixar de ser um pé no saco, você precisa aprender a respeitar a pessoa com quem você está, exatamente como esta pessoa é. Eu costumo dizer que não é muito fácil a gente fazer a diferença, né, de quando está se relacionando e quando está competindo. Infelizmente, as relações, elas são muito mais competições do que relações. Então, quando você age sem levar em conta que o seu parceiro ou que a sua parceira é um inteiro e não uma metade, você então passa a agir, como a gente está dizendo aqui, um pé no saco. Porque você não respeita essa pessoa e você não a trata como um inteiro, né? Você não aceita aquela pessoa do jeito que ela é. Quando isso acontece, normalmente esse relacionamento fica ruim e acaba se desfazendo. Fazer o contrário é respeitar o que a gente está fazendo aqui, né? Fazer o contrário é agir como se você definitivamente tivesse entendido que você precisa realmente respeitar essa pessoa do jeito que ela é. Se o cara é um sujeito risonho, piadista, gosta de falar alto, gosta de se relacionar com as pessoas, quando chega numa festa, você não tem que ficar dando beliscão nele. Nossa, que isso? Você me mata de vergonha, não sei o que e tal. Quando isso acontece é porque você ainda não aceitou a personalidade da pessoa com quem você está namorando, noivando ou casada. Isso é muito ruim, porque você vai estar sempre tolindo essa pessoa nunca vai se sentir inteira, íntegra ali, de corpo e alma naquele relacionamento. Ok? Como esta é uma live, e como o próprio nome diz, live é ao vivo, não é? E nós estamos já a 15 minutos de 1 hora de programa, eu acho que está na hora de encerrar. Então, nessa hora de encerrar, antes, eu queria te dizer o seguinte: olha, se essa live te ajudou de alguma maneira, foi muito bom pra gente, não é? Espero que você
faça a sua inscrição nesse canal, ative o sininho para você receber as informações. Aqui na Quibicru Filmes a gente vai ter outros programas, não só o Fisiolofando, não é? Vamos ter programas de poesia, nós vamos ter programas de humor, enfim. E à medida que esses programas forem sendo construídos, eles serão viabilizados e disponibilizados aqui no canal da Quibicru Filmes. Então, se você gostou, fica aqui o convite para você se inscrever. Se você se lembrou de alguma amiga, de algum amigo que está convivendo com alguém nas condições que a gente colocou aqui, você pode fazer um favor a essa pessoa compartilhando com ela esse vídeo, não é? Então é isso. E não esqueça de ativar o sininho. E semana que vem, na quarta-feira que vem, faremos uma nova live com outro tema. Esta foi a primeira, né? Hoje foi tudo uma estreia aqui, né? A gente tentou fazer da melhor maneira para que ficasse bom, né? Ficasse legal e fosse alguma coisa produtiva para você. À medida que a gente for fazendo essas lives, é óbvio que vai melhorando, a gente vai ficando mais craque aqui nesse negócio, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.